Saúdo os amados irmãos da congregação de Jardim Almanara e, por extensão, a todos os irmãos em Cristo Jesus e aqueles também que não são crentes, cristãos, que porventura vier assistir esta aula, este vídeo. Estaremos aqui abordando um assunto muito importante dentro do livro de Josué, a aula para os jovens, a lição de número 11 desse segundo trimestre, que tem como tema, como título, aliás, desse segundo trimestre, Tempo de Conquistas, Fé e Obediência no livro de Josué. Eu quero aqui também informar todos aqueles que, se tiver interesse de estar nos visitando, ali na congregação de Jardim Almanara, que fica na Avenida Itaberaba 4645, ligada ao setor 18 Vila Espanhola, que por sua vez é ligada ao Ministério do Belém, que fica ali na Radial Leste, próximo à estação do Belenzinho. Hoje estaremos aqui mais uma vez transmitindo a aula por vídeo, em virtude desses acontecimentos que estão havendo aí da pandemia, desse coronavírus. É nos orientado pelo nosso pastor aí da congregação, o pastor Soler, para que nós dessemos esta aula por vídeo ali para os alunos, para os jovens e para os demais ali de Jardim Almanara. Antes de começar esta aula, eu queria falar um assunto assim muito importante, diríamos assim, da dica, né, para aqueles que querem assistir às aulas ou às vezes têm dificuldade de assistir à aula devido ser um período talvez longo do estudo ou até mesmo da pregação. Uma dica que eu te dou, se você tiver dificuldade de acompanhar todo o vídeo na íntegra, você pode estar fazendo por série, né? Cada dia você assiste lá 10 minutos, pega a sua revista da Escola Bíblica Dominical, acompanha a lição, porque isso é muito importante para o seu crescimento espiritual e para o seu conhecimento das coisas de Deus. Assim também é um bom exercício para aqueles que têm dificuldade de ler a Bíblia Sagrada. Pessoas que têm dificuldade de ler a Bíblia Sagrada, eu já tive lá no começo dificuldade, começava a ler a Bíblia, dava sono, e então, qual é a dica que eu dou, principalmente para aqueles que são novos convertidos, ou para aqueles que não têm, não estão acostumados a ler a Bíblia diariamente? Faça um exercício. Deus vai se agradar de você. Se você tem dificuldade, leia um versículo num dia. Lá no segundo dia você lê 2 versículos. No terceiro, 3 versículos. Vai fazendo esses exercícios para que você comece a sentir vontade de conhecer a palavra de Deus. Por certo, o Senhor, através do seu Espírito Santo, vai te dar essa orientação, vai te trazer ânimo para que você possa ler a palavra de Deus. Não é a minha palavra, não é a palavra do pastor, de nenhum professor, mas é a palavra de Deus. Essa palavra, conforme diz a Bíblia, que não foi escrita por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus escreveram esta palavra. A Bíblia diz que, Jesus diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E o mesmo Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. É muito importante que nós tenhamos assim uma conexão, que nós tenhamos assim uma intimidade de ler a Bíblia e conhecer. Para aqueles que não estão acostumados, eu oriento o seguinte: leia, fazendo uma ordem cronológica aqui, ao inverso, né?
Em vez de você começar de Gênesis até Malaquias, você começa a ler ali de Mateus. Né? Vai lendo ali os evangelhos, quando você chegar no livro de Apocalipse, você para. Não lê o livro de Apocalipse. Deixa o livro de Apocalipse para ler depois. Aí você terminou de ler os evangelhos, as epístolas, as cartas que Paulo escreveu, Pedro escreveu, João escreveu, Tiago escreveu, né? Tem várias cartas ali. Aí você vai lá para o Antigo Testamento, onde começa de Gênesis capítulo 1, falando de todas as coisas, criação de todas as coisas, a queda do homem, e você vai acompanhando até chegar em Malaquias. Aí sim, quando você for ler o livro de Apocalipse, que você tem um acompanhamento ali de um professor, que você tem um acompanhamento ali do pastor da sua igreja, porque muitas coisas ali você vai ter dificuldade para entender. Segundo ponto, antes de começar a lição, as lives dos cultos que estão sendo feitos, realizados nesse tempo de pandemia, principalmente para aqueles que têm risco, né? Não pode estar indo na congregação, não pode estar frequentando como frequentava antes. Você que não está indo, assista, participe do culto ali. Vamos ver que se aquela mesma quantidade de pessoas que tem na igreja ali quando nós estamos reunidos, 70, 80 pessoas, quem sabe, pelo menos a metade, se tiver acompanhando ali a live, cada domingo, cada terça, cada quinta, é um obreiro, é um pastor que está ali trazendo uma mensagem da palavra de Deus, assista, participe, entra lá, faz os comentários, porque Deus se agrada disso. Não é porque veio a pandemia que nós temos que encostar, nós temos que parar. Não. Nós somos servos do Senhor. O Espírito Santo habita em nós. A Trindade Santa habita em nós. E nós, para dizer que somos verdadeiros cristãos, como foram chamados os crentes lá em Antioquia, pela primeira vez de cristãos, que nós possamos aqui corresponder com aquilo que nós pelo menos dizemos que somos, né? Que o Senhor abençoe você, meu prezado ouvinte, aquele que está assistindo esse vídeo. Como já disse, o vídeo de aula normalmente são longos, porque são assuntos que não dá para você 10 minutos falar, 15 minutos falar, não dá. A gente sabe que um vídeo de 5 minutos, 3 minutos já são cansativos, e eu te dou essa dica. Coloque de série ali, 10 minutos, para que você vá aprendendo a palavra de Deus. E isso é bom. O crente precisa conhecer, o crente precisa ter a palavra de Deus, porque um dia nós não vamos ter mais essa palavra. Amós, no seu livro, ele diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a face da terra, não será fome de pão e nem sede de água, mas o quê? De ouvir as palavras do Senhor. Correrão um para o lado, outro para o outro, procurando a palavra do Senhor e não a encontrarão. Vai chegar um tempo que vai ser muito difícil, devido à perseguição, você ter a Bíblia, você ter a palavra de Deus. Mas se você lê, você estuda, você vai poder dizer, como disse o salmista: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A palavra vem para o coração. E a Bíblia diz, o Senhor dizendo, nas suas palavras, diz: e eu vos farei lembrar. Lembrar o quê? Aquilo que você estudou. Amém? Então, meus queridos irmãos, era isso que eu queria dizer a todos vocês. Então, vamos entrar aqui na lição, que é a lição que é o comentarista desse trimestre da lição dos jovens, é o Reinaldo Odilo. Odilo. A lição hoje, a lição 11, é uma herança conquistada pela fé. Esta aula era para ser dada no domingo, dia 14 de julho, juntamente com os irmãos ali na igreja, mas infelizmente, como eu já disse aqui, não está podendo ter esse ajuntamento de pessoas. Que isso passe logo, irmãos, porque não é fácil. Nós sentimos falta, sentimos saudade de estar ali
juntamente com os irmãos, cultuando a Deus, como nós sempre fizemos. Cultuar a Deus, irmãos, é se reunir e fazer festa para Deus. Isso é culto. Culto racional, onde nós nos juntamos ali e rendemos todo o louvor ao Senhor. O texto do dia da lição dos jovens nos traz assim, que está lá em Hebreus capítulo 10, versículo de número 23. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança. Qual é a tua esperança? Qual é a minha esperança? A esperança, conforme tem um ditado no mundo aí, não é a última que morre. Aliás, a nossa esperança um dia morreu. Colocaram-no na sepultura, mas a sepultura não pôde detê-lo, porque a Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele passou por 40 dias aqui na terra, depois ascendeu aos céus, está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, intercede por mim, intercede por você. A Bíblia diz que ele é o advogado da nossa confissão, ou seja, ele é Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Salvador, o amigo do pecador. Porque fiel é o que prometeu. Deus prometeu. Então, tudo aquilo que Deus te prometeu vai cumprir-se na sua vida. Apesar que tem promessas que só vão, conforme está escrito no livro de Hebreus, se cumprir na eternidade. E você quer coisa melhor do que a eternidade? A nossa lição hoje ela tem 3 objetivos. O primeiro objetivo é demonstrar como aconteceu a divisão das terras ao sul de Canaã. O segundo objetivo é explicar como aconteceu a divisão das terras ao norte de Canaã. E o terceiro ponto aqui é dissertar como aconteceu a divisão das terras ainda não conquistadas. Vamos ler o nosso texto bíblico. Se você não tem a revista aí, eu convido para que abramos aí as Bíblias, né? Quem não tem revista, abra a Bíblia aí. Lá no livro de Josué, capítulo 14. É o livro que nós estamos estudando nesse trimestre. No versículo 6 ao versículo de número 10. Josué 14, 6 e 10 nos diz assim a palavra de Deus. Versículo 6. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti? Nós vamos estudar na lição. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos, que subiram comigo, fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Versículo 9. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: Certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Versículo de número 10. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando em Israel, ainda no deserto, e agora eis que já hoje sou da idade de 85 anos. Vamos ver, durante a lição, quem é que está falando isso. Quem é que está pleiteando ali uma parte da terra que tinha 40 anos e hoje está com 85 anos, se passaram aí pelo menos 45 anos. A nossa introdução aqui, meus queridos irmãos, talvez ela vai ser uma introdução longa, porque eu quero aqui sinalizar alguns pontos, porque a lição, na verdade, ela fala de conquista. Conquista é conquistar algo pela fé.
Mas é uma fé qualquer? Não, não é essa fé natural que nós vamos falar. Fé natural é aquela que a pessoa vai no médico, o médico dá lá uma receita, um remédio, ela crê que aquele remédio que o médico passou vai fazer efeito e ela vai ser curada. Ou talvez, se ela pegou um avião, ela crê que o piloto vai levar o avião tranquilo, ou até mesmo pegar qualquer outra condução, crê que quem está no comando vai levar tranquilo as coisas. Não é dessa fé que eu quero falar, da fé natural. Nós vamos falar aqui da fé espiritual. Da fé em quem? Em Deus. Da fé em quem? Em Jesus Cristo. E fé aqui é o sentido de crer, de confiar, né? Mas hoje, quando nós falamos de fé natural, nós vamos ver que o mundo coloca as pessoas que não têm Deus, não têm paz, não têm salvação, que não têm essa esperança viva que o cristão, que o crente tem, quando recebeu a Jesus Cristo, ele fica todo perdido, ele começa a acreditar em muitas coisas. Eu, por exemplo, fazendo aqui uma análise sobre aquilo que nós estamos vivendo nos dias de hoje, eu coloquei assim: você confia? Você confia no sistema político do nosso país? Você confia na mídia do nosso país? Você confia na justiça humana do nosso país? Você confia nos direitos humanos, nas instituições, nos sindicatos, nos grandes empresários, nos religiosos? Você confia nos movimentos revolucionários? Você confia naquele sistema que atrai de entretenimento, que é o sistema esportivo? Você confia no sistema que hoje está muito arraigado, aí que se fala de uma cultura que aquele que não está ali adequado à cultura é um cafona, é um atrasado, digamos assim. Você, enfim, você crê na sociedade, você crê num sistema de segurança que possa trazer uma segurança para você, e por aí vai. Você crê em tudo isso que eu falei? Aqui não é programa de política, mas eu vou fazer um paradoxo aqui, ou uma comparação, digamos assim. Eu não creio 99,99% dos políticos. Porque são homens, são falhos. Eu não creio no sistema totalmente da imprensa ou mídia. Eu não creio na justiça do homem. Totalmente. Eu estou falando totalmente, né? Não tô... Que tem aqui, você vai encontrar político bom, você vai encontrar gente da imprensa boa, você vai encontrar pessoas excelentes no meio judiciário, você vai encontrar as pessoas excelentes nos sindicatos, pessoas excelentes que defendem os direitos humanos, você vai encontrar empresários excelentes, você vai encontrar aí religiosos assim, pessoas confiáveis. Aliás, o sistema religioso hoje é um sistema que nós temos que tomar muito cuidado. Tomar muito cuidado, você não pode confiar em qualquer sistema, você tem que ter, por essa razão que no início eu disse que nós precisamos estudar o quê? Estudar a palavra de Deus, estudar a Bíblia Sagrada, essa palavra que nos dirige. Né? Então, nós temos que tomar muito cuidado, não pode acreditar em qualquer coisa que nós estamos vendo aí, não. Acreditar no sistema educacional, você acredita? Você acredita nos movimentos revolucionários, como eu já falei aqui? Eu, sinceramente, em todas essas áreas que eu disse aqui, tem pessoas boas? Tem. Mas são falhas. Tem muitas pessoas falhas, digo. Tem muitas pessoas falhas. Devemos confiar somente em Jesus Cristo, em Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Você cristão, você crente, você diz que é servo de Deus, que confia em Deus, para viver neste mundo, nesse sistema, de tudo isso que nós estamos vivendo aí, nessa pandemia, nesses problemas que estão acontecendo no nosso país, você tem que entregar na mão de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, diz a Bíblia, e no mais Ele fará. Nós vamos ver aqui que na nossa lição, irmãos, nós vamos ver aqui
a trajetória de um homem que tinha fé. Eu estou falando de Josué, do homem que foi escravo no Egito, que nasceu ali no Egito, praticamente. Do homem que não largou de Moisés, onde Moisés estava ali Josué. Né? Do homem que contemplou vários milagres antes de passar o Mar Vermelho e também depois de passar o Mar Vermelho. Foi separado por Deus para conduzir o povo de Deus, o povo de Israel, os hebreus, até a terra prometida. Que foi prometida para quem? Para Abraão, confirmada com Isaac, confirmada com Jacó. Agora, Josué, ele tem essa responsabilidade, porque Deus não permitiu que Moisés adentrasse a terra prometida. E todos nós já conhecemos a história, o porquê que Moisés não adentrou a terra prometida. Então, nós vemos aqui que Josué teria que conquistar. Conquistar o quê? A terra prometida. Mas para isso ele precisava, primeiramente, crer. Primeiramente, ter fé. Porque o crente, ele não é dirigido por ninguém, irmãos. O crente, ele é dirigido por Deus. Louvado seja o nome santo de Jesus. Nós lemos aqui, acabamos de ler a nossa leitura, fazer a leitura. O capítulo 14 de Josué informa, dá-nos informação que chegou o momento de Josué distribuir as terras que havia conquistado. E também havia outras terras a serem conquistadas. E também vamos saber que, dentre outras terras, as terras não conquistadas não conquistaram tudo também. Nós vamos ver que 9 tribos e meia da parte ocidental da terra prometida, 2 tribos e meia. Quem eram essas 2 tribos e meia? A tribo de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés. Já haviam recebido porções da parte oriental da terra prometida, chamada Transjordânia. Por que a herança de Israel foi conquistada pela fé? Por que foi? Fé significa crer nos feitos de Deus. A Bíblia diz que tudo que nós fizermos tem que ser por fé. A Bíblia diz que nós não andamos por vista, mas nós andamos por fé. Se você quiser triunfar, você tem que ter fé em quem? Você tem que ter fé em Deus. Porque se você não tiver fé em Deus, se você não tiver algo da parte de Deus que vai ali te ajudar, você vai acabar tendo frustrações e derrotas. Essa divisão seria feita pela parte conquistada pelos territórios ainda serem conquistados. Eu vejo aqui, meus queridos irmãos, que quando o crente confia em Deus, a vitória ela já vem por antecipação. Você sabe por quê? Porque Deus não perde. Deus nunca perdeu e nunca perderá. Deus está no controle e nunca vai perder o controle. Nós vamos ver aqui que o território de Israel ele ia se estender, conforme está em Gênesis 15, 18, do rio Nilo ao rio Eufrates. Ou seja, cerca de 1000 quilômetros demarcado as terras a serem herdadas. Talvez alguém possa falar, mas é pouca coisa, mas nós estamos falando lá do começo. Nós não estamos falando de hoje, nós estamos falando lá no começo das coisas ali. E o nosso primeiro tópico da lição, nós vamos estar aqui, eu marquei aqui o primeiro tópico, a conquista de Canaã por herança de Deus de uma só vez. Ou seja, e agora eu vou fazer a pergunta.
A conquista de Canaã por herança se deu de uma só vez? Não. Vamos lá para a conquista de Canaã, ou posse da terra prometida, pelo menos em 4 etapas. A primeira etapa, a Palestina Oriental. Ou seja, essa região foi conquistada pelas 2 tribos de Ruben e Gade e a meia tribo de Manassés, que receberam por herança no lado oriental do Rio Jordão, chamado Transjordânia, conforme já disse, antes mesmo de passar do Jordão, ainda quando Moisés era vivo. Mas onde está isso? Números capítulo 32. Deuteronômio capítulo 3, versículo 13 ao 22. As 2 tribos e meia deveriam ajudar as demais na conquista das demais terras. Caso contrário, perderiam sua herança. Teriam que lutar por outra em Canaã. Essa foi a primeira, né, das 4 que eu falei. Agora vamos para a segunda. A segunda etapa é a Palestina Ocidental. Ou seja, Josué conquista a Palestina Ocidental, após ter atravessado o Rio Jordão, quando subjuga o poder dos cananeus, tomando a cidade de Jericó e de Ai, conforme nós já estudamos. Eles tomando Jericó, depois daquele episódio chato de Ai, né, que por muito confiar, sem buscar a Deus, eles acabaram tendo uma derrota inicial, mas depois acabaram conquistando ali aquela cidade. Há também aqui uma observação a fazer, que, conforme os historiadores, muitos lugarejos que foram tomados não estão descritos na Bíblia. Isso aqui é conforme diz aí a história, né? Então nós vamos ver aqui que o terceiro ponto é a parte sul da Palestina. Esta está descrita, se você quiser conhecer, lá no capítulo 10 de Josué, que fala da parte sul da Palestina. E também temos aqui a parte norte da Palestina, que está descrita no capítulo 11 de Josué. Né? Nós vamos ver ali que Josué enfrentou uma coligação de reis. Essa liga em uma batalha e obteve rápidas, decisivas vitórias. Josué 11, 7 e 8. Divisão do sul de Canaã. Agora nós vamos recapitular aquilo que nós falamos até agora. Né? A partilha da terra conquistada. Os reinos do sul ficaram com Judá. 2. O território conquistado no norte de Canaã aos filhos de José, Efraim e Manassés, que tiveram prioridade em face da primogenitura outorgada a José. Segundo ponto agora, naquela leitura que nós estávamos fazendo lá, fizemos aí do texto bíblico, né? Nós vamos ver agora aqui a herança de Judá e a herança de Caleb. Né? Judá era poderoso entre os irmãos, e dele viria o Salvador. A tribo de Judá, da onde viria o Salvador, eles ficaram com os territórios do sul. Dentre os de Judá havia um herói nacional. Quem era esse herói nacional? Foi o que nós lemos lá no texto bíblico. Esse herói nacional é Caleb, que antes do sorteio, né, depois nós vamos explicar melhor esse sorteio, ele pleiteou a herança prometida a ele por Deus no tempo de Moisés, um momento ainda que não se havia conquistado, ou seja, inconquistado. As terras seriam distribuídas por sorte. Né? Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Outro ponto interessante aqui. Caleb e Josué, daquela geração antiga que morreu no deserto, foram os dois, o único daquela geração antiga que entraram na Terra Prometida. E com eles já a geração nova. Né? E nós vamos ver aqui que interessante que nós devemos copiar como modelo para nós
a fidelidade de Caleb. Caleb, um homem leal. Podemos extrair preciosas lições na vida de Caleb. Primeiro ponto, Caleb foi fiel e submisso aos seus líderes. Foi espia, soldado e pastor. Eu e você, como servo de Deus, nós temos que ser fiéis. Né? Submisso, uma palavra que ninguém suporta nessa palavra. Hein? Tem pessoas que essa palavra para ele é uma agressão. Submisso a quem? A seus líderes. Quando você é fiel e submisso aos seus líderes, e esse líder quem colocou lá foi Deus, você está sendo fiel a Deus. Você está sendo submisso a Deus. Né? E nós vemos aqui que Caleb nos dá esse exemplo. Nós vamos ver também aqui que Caleb ele sempre soube falar e calar no momento certo. Isso que é muito importante, irmão. Não é qualquer hora que nós podemos falar. Tem um momento de falar e tem um momento de calar. E tem pessoas que falam até demais, né? Até o que não deve. Esse aqui é o outro ensinamento que ele nos traz. Quando precisou falar, falou aquilo que agradou a Deus e não ao povo. O pastor da igreja, aquele que tem a responsabilidade de pregar a palavra de Deus, ele tem que falar aquilo que Deus mandou ele falar, aquele que está na palavra de Deus. Porque às vezes muitos se omitem falar algo por medo de que alguém lá no povo não vai gostar, alguém vai sair da igreja. O líder espiritual, a qual Deus o confiou, aquela congregação, aquela igreja, ele tem que falar, irmãos, aquilo que Deus mandou ele falar. Aliás, Deus não pede, Deus manda, né? Que Deus mandou, tem que falar. E nós vamos ver aqui que hoje nós temos muito desses problemas, né? Do obreiro, daquele dirigente falar, ele tem medo de perder lá a ovelha, mas tem que falar. Na casa do Senhor não se pode andar de qualquer jeito. No púlpito não pode subir de qualquer jeito. Da ceia não pode participar de qualquer jeito. Certa vez, meu saudoso pastor, ele falava o seguinte: você sabia que Satanás às vezes prega no púlpito? Satanás às vezes canta no meio ali dos cânticos. Sabia disso? Pessoas que estão na igreja, mas não estão na igreja, estão no mundo, mas vão para a igreja muitas vezes para se aparecer, porque tem lá um dom que Deus deu de cantar, tem um dom da oratória, mas não está conforme a palavra de Deus, né? Então, Caleb aqui, irmãos, ele não estava procurando popularidade, como nós vemos aí hoje. Não, ele não estava. Ele caminhava por fé, como eu disse aqui, e não por vista. Deus é quem estava no comando, e na nossa vida também. É Deus que está no comando. É Deus que dirige a nossa vida. Né? É Deus que diz que quando nós temos que parar, quando nós temos que andar, quando nós temos que falar, quando nós temos que ficar quieto. É Deus, da mesma forma que Deus dirigiu Israel no deserto através ali da coluna de fogo e da nuvem. O crente, irmãos, ele vive dirigido por Deus. E nós vamos ver aqui a fé dos dois espias, né? No caso aí, os dois espias aqui, Josué e Caleb, diferente dos 12, dos 10, né? Que voltaram, apresentaram um relatório lá negativo,
porque viram lá um monte de gigantes, ficaram com medo, ficaram espantados com o tamanho dos povos daquela terra, mas Josué e Caleb não temeu gigante algum, irmãos, está lá em Números 14, 7, ele não temeu, eles trouxeram lá um relatório, eles tinham fé que Deus ia dar a terra prometida, porque Deus já havia prometido a Abraão, Deus já havia falado para Isaac, para Jacó, que ia dar a terra prometida. Agora, existem muitos gigantes. E qual o gigante que tem te afrontado? Eu costumo dizer que tem vários leões, irmãos, que aparecem na nossa vida. Tem um ditado aí que diz que nós temos que matar um leão cada dia, né? Às vezes você tem um leão de manhã, um leão na hora do almoço, um leão à tarde, um leão à noite. E se brincar, você vai ter um leão na hora de dormir. Mas não é o leão da tribo de Judá. É um que quer se fazer como leão, mas não é leão. Louvado seja o precioso nome de Jesus. Agora, o que eles fizeram? Aguardaram a promessa. Deus tem promessa na tua vida. Você está sabendo guardar o tempo da promessa? Né? Para Caleb e Josué já havia passado 45 anos. Quanto tempo faz que Deus prometeu para você? Eu disse aqui que tem promessa que isso vai se cumprir na eternidade, conforme está lá em Hebreus. Que é promessa mais excelente do que esta? Eternidade com Cristo Jesus para sempre. Nós vamos ver que toda a geração havia morrido, menos Josué e Caleb. Por quê? Andaram com fé, andaram na presença de Deus, andaram fazendo tudo aquilo que Deus queria. A rebeldia fez com que aquele povo perecesse. Nós temos que tomar cuidado, tem muita gente aí, irmão, que é rebelde, forma grupos aí, que são rebeldes, rebelando na casa de Deus. E Deus não aceita isso. Né? Algumas promessas asseguradas ao crente fiel. Olha, eu marquei aqui algumas promessas. Eu sei que tem pessoas que vão falar, mas é só isso? Primeira grande promessa, a promessa da salvação. É só isso? Salvação, né? Aquilo, o homem perdeu lá no jardim do Éden, o Senhor, a partir do Gênesis capítulo 13 e 15, Deus sendo o primeiro profeta, ali Deus já profetizava sobre o Salvador que viria ao mundo, nascido de mulher, para que nos trouxesse o quê? Salvação para quem nele crê. Segunda bênção, a bênção do descanso, conforme está em Mateus 11, 28. Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, que vos aliviarei, e tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. O Senhor te dá descanso. Quer ver outra promessa? O batismo com o Espírito Santo. Que quando nós vamos lá no livro de Joel, capítulo 2, nós já vamos vendo ali o profeta já falando. Jesus falou do Espírito Santo, que é aquele Consolador que ficaria conosco, que é aquele que iria nos dirigir, aquele que iria interceder por nós. A igreja, meus queridos e amados irmãos, ela só vai crescer com o quê? Com o fortalecimento desse poder, batismo com o Espírito Santo. E hoje parece que ficou escasso. Eu me lembro quando eu estive ali no estado da Bahia em 1969, ainda era garoto, meu pai, minha família, lá na fazenda, na roça, igrejinha lá de madeira, o piso era um chão batido, os bancos eram de madeira, as pessoas eram batizadas facilmente, irmãos. E nós vemos que isso aqui, irmãos, está muito escasso no nosso dia. Tem muito oba-oba, tem muito barulho aí, tem muito fogo estranho. Né? A bênção da cura das enfermidades. O Senhor curou no passado, o Senhor curou nos dias de Jesus, e o Senhor ainda cura. Porque Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e será eternamente. A bênção das resoluções dos problemas. Deus resolve os nossos problemas. Onde nós não conseguimos ir
Deus vai na nossa frente e Deus tira todos os problemas para que nós possamos ser vitoriosos. Louvado seja o nome do Senhor. Ele nos dá poder. Esse poder está ligado o quê? Com o Espírito Santo, como aconteceu lá no dia de Pentecostes. E Jesus, lá em Lucas 10, 19, ele disse assim: eis que vos dou poder para pisar serpente e escorpião e toda a força do inimigo, que nada vos fará dano algum. Poder para quê? Para fazer a obra de Deus. Poder para quê? Para amar mais. Poder para quê? O que nós estamos vendo aí, esse monte de bagunça, isso não é poder não, irmãos. Cuidado. Cuidado com o fogo estranho. Cuidado com os falsos profetas. Cuidado com os falsos ensinadores. E nós vemos aqui também a bênção da vida eterna. Tudo isso aqui, meus irmãos, Josué e Caleb, tantos outros que estão descritos na Bíblia, e tantos outros que não estão descritos na Bíblia, mas que confiaram em Deus, Deus já os levou para o paraíso. Agora nós vemos aqui que Caleb ele teve um pedido muito ousado, né? No momento que chegou ali, que era chegada a hora da promessa, ele pleiteou, né? Deus mostrou a Moisés os limites da terra prometida, diz a Bíblia, né? A distribuição da terra, que seria através de sortes, né? Sorte, o que é sorte, irmão, nesse caso aí? Não é jogos, não, que nem tem aí jogo de loteria, não tem nada a ver uma coisa com outra, não faça, mas lá na Bíblia tem, lá, jogou lá, a sorte e tal, então eu também posso, não é bem assim. Né? Vamos lá, leia lá Provérbios capítulo 16, versículo 33, diz assim a palavra do Senhor: a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda determinação. Só Deus determina, viu? Não existe ninguém. Eu determino, eu faço isso. Não, é Deus. A sorte aqui nada mais é método para inibir os ambiciosos. Né? Nós vamos ver ali que Josué teve uns probleminhas ali para resolver na hora da divisão das terras. Né? Josué e Caleb foram agraciados pelo Senhor, por quê? Voltamos a falar aqui, porque eles foram fiéis e submissos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Para Caleb não haveria sorte, pois havia promessas ao seu respeito lá de trás, né? Ao longo da vida terrena, Deus tem feito promessa ao seu povo, né? Deus tem feito promessa para todos aqueles que são o seu povo, que é dele, sem medo de gigante. Não precisamos ter medo de gigante. O diabo se apresenta como gigante, né? Mas a Bíblia diz: maior aquele que está conosco do que aquele que está lá fora, né? Vamos aprender mais um pouco com Caleb para depois chegar mais adiante à lição. Caleb pediu a cidade de Hebron, lugar dos Anaquins, uma raça de gigantes. Caleb, com o dobro da idade, já tinha 85 anos, ainda se sentia com muito vigor. Olha que interessante, irmãos. Quando você vai lá no Salmo 90, a Bíblia diz que a vida natural do homem é até 70 anos. Aqueles que chegam a 80, chegam lá para os robustez, mas os que passam a ser canseiro e enfado. E aqui ele já sentia vigor ainda para lutar, porque ele teria que lutar. Né? Ele teria que lutar. A sua força, na verdade, não vinha o quê? Da fé em Deus. De onde vinha a força de Sansão? De Sansão dele mesmo, recapitulando, voltando lá ao livro de Juízes? Não, vinha de Deus. Né? Jesus disse que a fé, ela remove montanhas. Né? Nós vamos ver aqui também a herança de Aquisa. Aquisa aqui era filha, né? Filha de Caleb, né? Filha de Caleb. É outro episódio marcante da divisão do sul de Canaã. Foi o Quião que coube a Otiniel. Esse Otiniel aqui vai ser um juiz depois. E Aquisa, filho de Caleb. Filha de Caleb. Nós vamos ver aqui também que esse fato serve para mostrar que devemos lutar por nossos ideais. Qual o ideal que você está lutando? Qual o ideal que eu estou lutando? Está dentro da vontade de Deus? Aquisa foi dada como a jovem, ou seja, como esposa ao jovem Otiniel.
Ele viria a ser juiz em Israel. Após a morte de Josué, recebeu como dote uma terra seca, mas pleiteou um território que tivesse água. Tendo recebido uma terra excelente, que tinha fontes superiores e inferiores, ou seja, brotava água dos montes e das planícies. Só esse versículo aqui, irmãos, dá uma pregação e tanto. Fontes, né? Fontes superiores e fontes inferiores. O Senhor quer te dar fontes, né? O Senhor quer te dar fontes superiores, mas quer te dar também fontes inferiores. As nossas bênçãos espirituais e materiais devem ser buscadas o quê? Com fé em Deus. Tá? Vamos ver aqui a divisão do norte de Canaã. Vamos ver se a gente corre um pouquinho mais aqui, para o vídeo não ficar muito longo, né? Já está extenso. Mas já orientei alguns irmãos aí que quiser conhecer mais. Pega a sua revistinha, vai lá todo dia, acompanha lá 10 minutinhos, 15 minutinhos, para você entender melhor a lição. A herança de José, vamos lá. O norte mais a parte central de Jericó e Ai, coube aos filhos de José, Efraim e Manassés, os quais assumiram os lugares de José e Levi dentre as tribos. Né? Os descendentes de José acharam o pão lançado sobre as águas por seu pai muitos anos antes. Né? Muitos anos antes. A bênção já vem de antes, é promessa. Né? Metade da tribo de Manassés, além das tribos de Ruben e Gade, receberam antecipadamente suas heranças na Transjordânia, como nós já falamos aqui, a leste do Jordão, território não pertencente a Canaã. Nós vamos ver aqui que os filhos de José tinham um problema. São passivos, né? A passividade dos filhos de José. No caso aqui nós estamos falando de conquista. Nós estamos falando de conquista. Né? Diferentemente do espírito aguerrido de Judá. Judá era mais aguerrido. Né? As tribos de Efraim e Manassés preferiam aceitar os problemas. Né? A tribo de Efraim recebeu, por exemplo, dentre as cidades de Gerzer como herança, mas não expulsou os cananeus que ali habitavam. A tribo de Manassés, igualmente, teve uma postura passiva diante dos cananeus e não os expeliram, o que mais tarde foi para ambos um laço. Isso aí você vai encontrar lá em Josué, capítulo 17, 12 e 13, Josué 23 e 13. Não bastasse esse sentimento de passividade, para piorar as coisas, foram reclamar contra Josué pela terra recebida. Né? Aqui já está querendo transferir o problema para Josué. Eles estavam, na verdade, murmurando contra o Senhor. Cuidado, muitas vezes você murmura contra o seu líder, mas você está murmurando contra Deus. Né? Alegando que era uma terra pequena. E nós vamos ver aqui, vamos dizer assim, no nosso linguajar de hoje, a dura que Josué deu, né? Ao que Josué respondeu. Se tão grande povo és, em Josué 17,15, sobe ao bosque e corta para ti ali lugar na terra. E completou, expulsarás os cananeus, ainda que tenham carros de ferro, ainda que sejam fortes. Ou seja, Josué estava dizendo, em outras palavras, não murmurem, mas sejam fortes e corajosos e ampliem os seus marcos territoriais. Isso aqui, trazendo para os nossos dias, serve para a igreja. Essa também é a ordem de Deus para a igreja nos dias atuais, né? Amplie os seus marcos, né? Através de quê? Da evangelização. Do crescimento das almas. E nós vamos ver aqui a herança de Josué. Terminada a partilha da terra às 9 tribos e meia, foi entregue a Josué a cidade de Timnat-Sera, na montanha de Efraim, segundo o mandado do Senhor, conforme está em Josué 19, 49 e 50. Ou seja, a herança de Josué havia sido indicada por Deus da mesma forma que aconteceu com Caleb. Deus está no controle.
Josué não herdou uma linda e adornada cidade. Olha que interessante, né, irmãos? Um homem de Deus que trabalhou tanto não herdou lá uma linda cidade, né, adornada. Porém, precisou reedificá-la. E só então habitou nela. E esse é o trabalho que nós temos que fazer enquanto crentes aqui na terra, enquanto servos de Deus, enquanto nós estamos aqui no corpo de Cristo. Os servos de Deus não são recompensados. Olha que interessante isso daqui. Necessariamente nessa vida por suas atividades em prol do reino. Se assim fosse, Josué teria recebido algo bem melhor, ou talvez melhor que todos, né? O galardão real, preste bem atenção nisso, o galardão real mais precioso, o mais desejado, não se recebe nesta vida, mas está guardado no céu. Que eu falei aqui, as promessas que estão lá em Hebreus, que vão se cumprir na eternidade. Que promessa maravilhosa são essas promessas, irmãos. Vamos lá, correndo um pouquinho mais aqui, já estamos aí a 50 minutos da aula. A divisão das terras não conquistadas. Primeiro, o tabernáculo em Siló. Com a divisão das terras, algumas tribos que ficavam ao redor do tabernáculo saíram de Gilgal. Com isso, Israel armou o tabernáculo em Siló, cidade de Efraim. Permaneceu ali por cerca de 300 anos, até que, na época do sacerdócio de Eli, a arca foi tomada pelos filisteus, conforme está lá em 1 Samuel 4:4. Josué, depois de criticar as 7 tribos pela negligência em possuir o restante da terra, nomeou uma comissão para dividir o remanescente em 7 partes, as quais seriam sorteadas em Siló, perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Josué 19:51. Tudo estava sendo feito às claras, com a total aprovação do Senhor. Tudo que nós formos fazer, irmãos, principalmente na igreja, tem que ser às claras. Né? Não é escondido. Tudo que nós vamos falar tem que ser falado no telhado, irmãos. Tem quem fala muitas escondidas. Quem fala muitas escondidas ao pé do ouvido, isso é complicado. Cuidado com isso daí. Né? A herança de cada uma das 7 tribos restantes estava nas mãos do Senhor, e nada poderia afastá-la de receber a promessa, a não ser que a pessoa ali, por causa do pecado. Né? 7 tribos recebem o título de propriedade da terra. Estou correndo aqui para não ser muito extenso. Depois da comissão de 21 pessoas retornarem, Josué sorteou os territórios de Benjamim, Simeão e de Dan, os quais ficaram ligados ao sul. Judá e as terras de Issacar, Zebulon, Naphtali e Aser fariam fronteira com a herança de Efraim e Manassés ao norte. Nada lhes tinha sido entregue, mas eles ficaram satisfeitos. Não houve murmuração. A fé no cumprimento de todas as promessas de Deus apresenta-se fundamental em qualquer tempo para que nunca se desista de lutar. Os descendentes de Dan, eu estou lendo aqui para ir ser rápido, herdaram uma pequena porção da terra, mas não se acovardaram ou murmuraram. Subiram e conquistaram Lesen, uma cidade a oeste do Monte Hermon, a qual chamaram de Dan, e ali estabeleceram sua capital. Eles foram vizinhos dos filisteus, os quais tiveram muitos problemas com nobre Danita Sansão, né? Juízes, né? Capítulo 13 ao capítulo 16. O cristão, como danitas, deve aprender a transformar dificuldades em oportunidades. Nós estamos caminhando aqui para o final e vamos falar aqui da herança da tribo de Levi, né? Que não teve herança, né? Eles ficaram encarregados de ministrar ali o sacerdócio santo, né? Deus chamou a tribo de Levi para que exercesse o sacerdócio santo. Se você, conforme eu te passo a referência, que está em Êxodo capítulo 32, versículo 26, mas nunca lhe prometeu riquezas materiais. Quando da repartição da terra a leste do Rio Jordão, o Senhor distribuiu 48 cidades para os levitas. Depois nós vamos estar estudando lá as cidades e refúgios, né? Eu acho que vai ser interessante essa aula também, que deve ser a próxima lição. De maneira que o bom cheiro ministerial foi espalhado em toda Canaã, mas as cidades continuavam sendo de propriedade de cada tribo respectiva. Os levitas, portanto, eram peregrinos em terra estranha.
Aliás, esse sentimento era o sentimento abrigado no coração de Abraão. Hoje aqui, irmãos, nós somos peregrinos, irmãos. A nossa cidade está no céu, né? A qual o Senhor tem preparado desde antes da fundação do mundo. O lar deles, como o nosso, é a Canaã celeste, né? A Sião celestial. O Senhor garantiu o sustento dos oficiais do tabernáculo, fazendo com que eles pudessem se dedicar integralmente à obra do ministério, né? Hoje, igualmente, o Altíssimo procura pessoas que possam se colocar integralmente, apaixonadamente, apaixonadamente nas suas mãos, para fazerem conhecidos os ministérios do Evangelho. O que eu li aqui é o que está na lição, viu, irmãos? O Senhor procura aqueles que têm vocação para servir o santo ministério. E concluindo aqui, que possamos ser instrumentos na mão do Senhor. Que você e eu possamos ser instrumentos na mão do Senhor. Que possamos confiar mais em Deus para sermos mais do que vencedores, né? Você vai ser mais do que vencedor, como disse lá Paulo, só se você confiar em Deus. Josué foi esse instrumento e ficou muito alegre. Josué ficou satisfeito, né? O homem que viveu na escravidão, o homem que atravessou o Mar Vermelho, passou ali por 40 anos pelo deserto, depois teve que passar o Rio Jordão, vencer Jericó, vencer Ai e conquistar todas as terras ali, para se cumprir a promessa que Deus tinha feito para quem? Para Abraão. Na vida nem tudo ocorre como se planeja. Nós planejamos, mas a orientação que dá é Deus. Mas é certo que Deus nunca perde o controle dos fatos da história. Você planejou? Busca Deus. Será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo que Deus quer? Não é verdade? Que o Senhor te abençoe. Que Deus abençoe ali o nosso pastor Solé na congregação de Jardim Almanara, ali o pastor Davi, o pastor Jairo, os jovens ali da nossa congregação, as irmãs do ciclo de oração, os músicos, os membros da igreja, né? Quanta saudade, né, de estar na igreja. Assim, espero que todos estejam com essa chama no coração de estar na igreja, né? Assista às lições que estão sendo, acompanhe as lições que estão sendo gravadas, irmãos. Gravadas, o estudo é feito com muito carinho, para entregar para você. Se você não pode ir na igreja, o culto está sendo transmitido por live, eu sei que é difícil, não é a mesma coisa. Mas enquanto nós estamos vivendo esse período, vai lá no celular, vai lá no computador, participe do culto como se você estivesse na igreja, glorifique a Deus, cante, coloca lá a sua observação. Se você quiser dar um glória a Deus, um glória a aleluia, lá, coloca. Isso agrada, inclusive, o nosso pastor, irmãos. Pastor da congregação. Que Deus abençoe ali também os diáconos da nossa igreja. Pastor Moisés, diácono Moisés, digo, em nome de Deus, Indemburgo, William, né? Oh, glória a Deus. O Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos. Que o Senhor estenda as mãos sobre o seu povo, irmãos. E levanta os desanimados. Dê vigor ao desanimado. Não deixa que o mundo, que tudo que está acontecendo no mundo, ele venha abalar a tua fé. Afastar do caminho de Deus. Não. Amará o seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. É o primeiro mandamento. E quando nós amamos a Deus, de todo o nosso ser, de toda a nossa alma, obviamente que amamos o nosso próximo. Né? É isso que Deus quer de nós. Oramos a Deus. Maravilhoso Deus e eterno Pai.
Te glorificamos, te exaltamos e bendizemos o teu santo nome, Senhor. Por esta aula, por essa lição. Ó Senhor, abençoa os teus servos. Abençoa aqueles que estão enfermos, curando, Senhor. Aqueles que estão passando por dificuldades, Senhor, nesse tempo tão difícil, Senhor. Estenda as tuas mãos ali, ó Deus, abençoando as famílias da tua casa, Senhor. Por extensão, os familiares dos familiares, ó Deus. Resgatando, trazendo aqueles que estão afastados, estão desviados, Senhor. Fortalecendo aqueles que estão desanimados, ó Deus, ó Senhor. Que as tuas mãos, que as tuas misericórdias, Senhor, que não tem fim, Pai bendito, esteja sobre o teu povo. Pai bendito, Pai celestial, abençoa ali o nosso pastor Soler, a sua esposa, ó Senhor, e o ministério. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, Senhor. Em nome de Jesus que eu oro, Senhor, aqui agradecido. Amém. Que Deus vos abençoe, no nome santo de Jesus. Amém.